Hoje a gente vai estar falando da história do João Paulo Gerli, também conhecido como fundador da Pichau Informática, também conhecido como Steve Jobs brasileiro. É um exemplo clássico de como uma paixão pessoal, seja por um hobby, pode vir a transformar em um dos maiores impérios do e-commerce de hardware do Brasil, tá? Talvez o exemplo mais icônico desse tipo de empreendedor que surge do zero, o empreendedor de garagem, como a gente costuma falar, né? Aquele cara que começa sem nada, mas tem a ideia e quer colocar essa ideia em prática, não espera investimento milionário, não espera a valorização da sua ideia, não, ele começa com aquilo que ele tem, né? E o exemplo maior disso, eu creio que todo mundo conhece, que é o próprio Steve Jobs, né? Steve Jobs e Steve Wozniak começaram também como um hobby. Wozniak criava circuitos e era a paixão dele. E a paixão de Jobs era design e funcionalidade ali do projeto. Eles transformaram computação pessoal em algo que qualquer entusiasta da computação amou, em um item essencial para o estilo de vida das pessoas. E outro exemplo clássico também de empreendedor desse tipo é o Elon Musk, né? O Elon Musk é o típico nerd, né? Musk sempre foi fascinado por ficção científica e tecnologia. Antes de suas empresas atuais, tá? Ele fundou a Zip2 e o X.com, que virou posteriormente o PayPal. Ele usou a fortuna dos seus primeiros negócios para assim conseguir seguir e fazer os seus sonhos de infância virar realidade. Steve Jobs não criou a Apple em um escritório luxuoso. A Pichau também não nasceu assim. Um nasceu no Vale do Silício, o outro nasceu no Brasil, mas os dois tinham algo bastante em comum: a obsessão por um produto e o desprezo por desculpas. Antes de vender computadores aqui, o João Pichau queria usar farda, realmente ele queria ser policial militar. O sonho dele não era ser empresário, era ser policial. Mas a vida tem das suas, né? A gente nunca sabe realmente para onde a vida vai levar a gente. Isso me lembrou também a história do Peter Thiel, né? Peter Thiel, esse grande investidor bilionário, né? Famoso, cheio de pompa, né? Hoje em dia, esse ícone dos negócios, né? Fundou a PayPal junto com o Elon Musk, fez toda essa parceria e hoje é investidor da SpaceX e da Palantir também. Esse cara, antes disso tudo, pensou em seguir outro caminho, tá? O Peter Thiel seguiu um caminho rigorosamente tradicional. Ele estudou filosofia e direito em Stanford, trabalhou em um escritório de advocacia na elite de Nova York e foi assistente de juiz. E o seu sonho realmente era usar uma toga, no caso dele, era ser juiz da Suprema Corte. Quando ele não conseguiu uma vaga específica que ele desejava no judiciário, ele sentiu que sua vida havia acabado, por incrível que pareça, tá? No entanto, anos depois ele olhou para trás e percebeu que isso aqui, não ter seguido esse plano original, foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Se ele tivesse se tornado juiz, ele estaria apenas competindo dentro de um sistema burocrático em vez de criar o futuro tecnológico no Vale do Silício. Livro aqui, 0 a 1. Esse livro que é meu xodó, é um livro de cabeceira mesmo. Eu leio ele quase todos os anos, tá? No livro aqui, o Peter Thiel vai te explicar como você deve fugir da competição indiferenciada, tá? Nesse tipo de mercado você vai estar competindo basicamente por migalhas, tá? Você realmente vai se diferenciar quando for partir para criar algo novo, algo que te leve do 0 ao 1. Um. Que argumenta que empreendedores de maior sucesso
são aqueles que não seguem a manada ou trilham caminhos óbvios de pura competição, mas sim aqueles que conseguem construir algo único a partir de uma visão pessoal. Aqui que a gente pode tratar do livro, tá? 0 a 1, com a história aqui do João da Pichal, tá? É basicamente o seguinte: antes de ser esse empreendedor que a gente conhece hoje, uma empresa bilionária que é a Pichal, quase 2 bilhões por ano ali fatura, existia um cara que era obcecado por computadores, ali era um nerd também, né? Assim como muitos de vocês. E esse cara implementou a visão pessoal dele naquele mercado, que antes da Pichal, esse mercado nichado só para computadores, né? Para geeks assim, computador, que veio a se tornar depois o termo, né, computador gamer, né? Isso daí não existia, tá? Isso aí. O João da Pichal começou vendendo hardware para quem realmente entendia do assunto. Essa era a visão que ele entendia sobre o mercado. O mercado gamer ainda era completamente ignorado no Brasil. Ele enxergou muito antes, tá? Isso aqui a gente vê da visão do cara, tá? O cara teve a visão do mercado ali bem nichado na época até, tá? Se a gente for trazer a história do Steve Jobs aqui também, já foi uma luta para o cara conseguir implementar o computador e fazer o computador virar esse item pessoal. Tá? As pessoas não gostavam, era, basicamente na faculdade existia computadores naquela época, era um produto bem nichado e o Steve Jobs aqui mudou completamente a visão que as pessoas tinham para aquele produto. O Steve Jobs era mestre em fazer isso, né? Depois, anos depois, ele veio fazer com o iPhone também, e isso que muitas pessoas nem tinham celular, não queriam celular, porque não fazia muito sentido. Tinha um telefone na residencial em casa, ela podia ligar a qualquer momento para qualquer pessoa ali, mas o Steve Jobs criou ali um objeto de desejo, tá? E depois disso veio a internet, se popularizou tudo e virou o que virou o mundo hoje, né? Esse momento, o momento que o João Pichal enxergou esse mercado, tá? E resolveu trilhar esse mercado bem nichado ainda, foi o momento que levou ele do 0 ao 1. Aconteceu aqui. Quando você cria algo novo, ou enxerga algo que a maioria não está enxergando, domina um nicho que todos estão ignorando. Esse foi o momento aqui que a gente for traçar um paralelo aqui da história do João Pichal e por que a Pichal virou o que virou depois. Talvez a gente pode apontar isso aqui como o momento principal, tá? E a gente pode até dissecar esse momento do 0 a 1 do João da Pichal através de 3 pilares fundamentais, tá? O Peter Thiel fala que toda empresa grandiosa nasce de um segredo, algo que você acredita e o resto do mundo está ignorando, tá? Mais uma vez, uma recomendação excelente esse livro aqui, não é propaganda, não é nada. Realmente eu acho que todo empreendedor, toda pessoa que em algum momento pensa em abrir um negócio, ou simplesmente como leitura, né? Esse livro aqui é fenomenal. E o segredo do João da Pichal foi: enquanto os grandes players ali tradicional, Casas Bahia, Ponto Frio, etc, estavam olhando para o computador como um eletrodoméstico ali, tá? Como se fosse uma televisão, como se fosse uma geladeira ali, era vendido basicamente como isso, né? Um eletrodoméstico comum para navegar na internet. O João percebeu que o computador era uma ferramenta de alta performance e também estilo de vida para um público gamer. Ele viu um mercado gigantesco onde os outros só viram um hobby de nicho ali. Segundo pilar, depois a gente passar aqui sobre pelo segredo, tá? Esses 3 pilares vão estar aqui, tá? Aqui o Peter vai analisar o Google, vai analisar as empresas do Elon Musk também. Elon Musk, eles tiveram uma treta, tá? O Peter Thiel e o Elon Musk não se gostavam no início ali, tá? No PayPal foi uma briga absurda ali. O Peter Thiel bolou um plano, um golpe para tirar o Elon Musk como CEO, tá? O Elon Musk odiava o Peter Thiel muito tempo, odiou o Peter Thiel por muito tempo, mas o Peter Thiel também não gostava do Elon Musk, mas ambos, pelos próprios negócios ali, tiveram que dar o braço a torcer. Cada um é gênio da sua maneira, tá? E o Peter Thiel reconheceu que o Elon Musk é um gênio dos negócios, né? E tanto que ele investiu milhões nas empresas do Elon Musk, é um dos principais investidores do Elon Musk, mesmo não gostando do cara pessoalmente, né? Para você ver
negócios realmente, envolve muito ego, tá? Envolve muito ego ali, mas também você tem que ser racional, 100% racional. O pilar, tá? Seria de começar por um nicho pequeno, tá? O Peter Thiel sugere que você não deve tentar inicialmente dominar o mundo de uma vez, tá? Você vai lá e quer dominar tudo, quer virar bilionário em um ano, você quer fazer as coisas bem rápidas, né? Porque você quer tudo muito apressado, você tem uma ideia revolucionária na sua cabeça, mas não, calma. Começa pelo nicho pequeno, testa aquela ideia e vai evoluindo. A estratégia da Pichau, ele não tentou vender notebooks para escritórios, ele começou vendendo hardware de alta performance para entusiastas, pessoas que sabiam a diferença entre uma marca de memória e outra. Ao dominar esse grupo extremamente exigente, tá? Ele virou base de confiança necessária para depois expandir para todo o Brasil e virou referência. E quando você vira referência, você basicamente ganhou o gamer aqui, tá? Você ganhou o mercado. Terceiro pilar, a gente pode destacar aqui a venda e a distribuição como diferencial da Pichau. Muitos acham que basta ter um produto bom, tá? Só um produto bom ali, mas o Peter Thiel afirma que a venda é tão importante quanto o produto, tá? Não adianta você ter um serviço espetacular, ter um produto fora da curva, se você não sabe vender aquilo, tá? Você tem que ensinar as pessoas que o seu produto é bom também, tá? Às vezes você tem, o próprio Steve Jobs tem isso, né? Ele educou as pessoas a usar aquele produto incrível, tá? Isso pode dar muito certo, tá? No caso do Steve Jobs, porra, a maior referência da história do empreendedorismo o cara virou, né? Mas também ainda pode dar errado, tá? Empreender é isso, né? Você pode ter uma ideia fenomenal, mesmo assim dar errado. Você tem que estar disposto a isso, tá bom? Mas aqui o Peter Thiel afirma que a venda, obviamente, é o item fundamental do seu negócio. Todo empreendedor tem que vender, gente. Simplificando, tá? Os grandes varejistas ali, os grandes players do mercado, tá? Olhavam para o computador e enxergavam um eletrodoméstico ali, tá? Um ar-condicionado, uma geladeira, tá? Era tudo no mesmo bonde ali, tá? Você olha o preço, a capacidade de armazenamento, os litros ali como se fosse uma geladeira mesmo, e a garantia. Era isso que os caras ofereciam como experiência para quem ia comprar na loja física ou virtual ali, tá? E isso, tá? Só quem já foi comprar um computador sabe como parece que até o próprio vendedor não entende muito bem o que ele está vendendo para você, tá? Se você fazer perguntas mais, com muitas vezes o próprio cliente sabendo mais que o próprio vendedor. Vê se você concorda comigo, tá? Um vendedor de carros não precisa entender de mecânica. Isso a gente concorda, né? Ok, a gente pode pegar até o próprio Tecar como exemplo, né? Ele mesmo fala que o negócio dele, cara, é vender. O negócio do Tecar é vender. De venda ele domina, né? Ele é referência no Brasil todo. Por isso, no mercado de carros, ele é referência como esse puta vendedor que ele é. No mundo do Tecar, o objetivo é a conquista, né? O cliente muitas das vezes quer ouvir o motor do carro, a cor da pele do banco e principalmente o que o carro comunica para a sociedade, que status ele vai ganhar a partir de comprar aquele carro ali, né? Já começa a se imaginar na cabeça das pessoas como as pessoas vão olhar para ele, né? Tem tudo isso, toda essa emoção na hora da compra do carro. Nesse caso aqui, o Tecar precisa ser um mestre da persuasão e do network. O Tecar é um gênio porque ele vende um estilo de vida. Mas no mercado da Pichau, no mundo do hardware, o público é composto por especialistas ali. De hobby, pode ser hobby do cara, mas ele é especialista, ele entende, ele pesquisa, ele é um rato realmente de internet. Ele chega na loja sabendo quase tanto quanto o vendedor ou muito mais, tá? Por isso, a autoridade aqui vem do conhecimento técnico também. Ao exemplo aqui que a gente pegou do Tecar, né? Imagina se o público dele
fosse composto por caras com conhecimento técnico absurdo. Então o vendedor teria que ser um mecânico vendedor ali, o cara tinha que conhecer tudo, ser um especialista em vendas e também conhecer muito sobre mecânica ali, tirar todas as dúvidas do cara. O diferencial do João, que o João implementou na Pichau, é exatamente isso. Foi justamente ser o mecânico, o vendedor. Confiança do rato de internet aqui, né? Esse público confia, é basicamente quem fala a língua deles, tá? O cara tem que ser muito engajado. A Pichau entendeu algo que lembra muito Steve Jobs. Tecnologia não é só especificação, é identidade. Ele criou uma marca com uma linguagem gamer, com uma curadoria técnica, com preços agressivos, com comunidade. A Pichau não virou só mais uma empresa, tá? Ela se diferenciou de todas as outras, virando a referência, o ícone, tá? Quando você fala hoje computador gamer, basicamente 90% vai primeiro olhar a Pichau para depois ir nas outras concorrentes. E isso não é só uma loja, tá? E isso é realmente a marca, o símbolo que a Pichau virou.